Olá! Boa noite a todos! Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares falando da página do Doutor Idoso e hoje a gente vai começar 8 horas a nossa live interativa todos os sábados, mantendo essa rotina para poder ficar mais fácil para todos vocês irem acessando, lembrando, criando uma rotina. Praticamente todos os sábados nós faremos uma live interativa recapitulando o tema do vídeo que saiu na quarta-feira. A ideia disso é que nós discutiremos novos assuntos relacionados com aquele tema. Vamos tirar as dúvidas de vocês com relação ao tema, que dessa vez é linguagem e memória dos idosos. E aí, com isso, tirar as dúvidas que foram ficando, acrescentar mais conteúdo, porque como eu disse no vídeo, ficou algumas coisas que não deu tempo, porque o vídeo ficou muito longo. Então a gente vai poder voltar naquilo lá e discutir. Boa noite para todos vocês, Nita, Francisca, Angelita. Que bom ver vocês aqui. Já estamos começando já a ter um pouquinho de gente já acompanhando, então a gente já pode ir começando. Lembrando daqueles avisos super importantes da página, as inscrições para o nosso evento ao vivo estão abertas. Se você ficou com qualquer dúvida na sua inscrição, me manda uma mensagem pelo Facebook. Eu já organizei a inscrição de algumas pessoas que me mandaram a mensagem, não estava conseguindo. Depois que eu consigo fazer essa inscrição meio que manual, precisa que vocês entrem no e-mail e clique lá em confirmar inscrição. Tem muita gente que abriu o e-mail, ou seja, consegue abrir a página do seu e-mail, abriu o e-mail, aí tá lá escrito o texto todo, confirmar a inscrição e não clicou. Aí eu não consigo nem reenviar a sua inscrição. Aí você vai ter que procurar lá de novo, que já foi aberto, e aí você tem que clicar, porque senão não vai funcionar. A inscrição não tá efetivada. Só para vocês verem a quantidade de gente que tá faltando clicar, nós estamos com 475 inscrições, mas tem 244 pendentes. Ou que não abriu o e-mail, ou que abriu o e-mail e não clicou. Então, se você já fez essa inscrição e não sabe como é que é, me manda mensagem, eu vou verificar qual que é a situação. Se você já tiver aberto o e-mail, mas não clicou, aí eu vou te orientar a voltar lá para poder clicar e dar certo. Se você não sabe como fazer a inscrição, ainda não fez, aqui embaixo nos comentários, na hora que terminar a live, eu vou colocar. Ou você pode entrar no meu site, www.doutoridoso.com.br. Aí vai ter o cabeçalho com a minha fotinha, aí de baixo vai ter um vídeo de convite, e embaixo tem uma outra caixinha escrito: quero fazer a minha inscrição para o evento ao vivo do Doutor Idoso. Aí vai ter dois campos, e-mail, data de nascimento. Então você vai colocar os dois e clicar fazer inscrição. Tem muita gente indo lá para baixo da página, no espaço chamado Fale com o Doutor Idoso. Ali, a princípio, não é para fazer as inscrições. Mas quando o pessoal está fazendo, eu estou fazendo manual. Mas mesmo assim, precisa entrar no e-mail para poder clicar em confirmar. Então, dúvidas, vocês já vão me falando. Muito obrigado para os novos superfãs da página dessa semana. A Beni Borges, a Fátima Souto, o Coronel Enilton, a Ione Araújo, a Anita Braga, a Marli Garcia, a Carmen Rosane e a Noêmia Costa. Então, essas foram os novos superfãs dessa semana. Então, muito obrigado a todos vocês por acompanhar e tá aí envolvendo nas publicações no Facebook. Outra coisa que tem acontecido também é com relação às perguntas. Tá tendo muita pergunta. Eu vou responder todo mundo mantendo essa mesma rotina, só que tá demorando um pouco mais. Tem um vídeo que eu tô com 250 comentários no vídeo. Então, para poder realmente responder tudo isso é muita coisa. Mas eu vou responder, tá bom? Só ter um pouquinho de paciência. Como nós discutimos, nós percebemos que a principal função da nossa linguagem é tornar o ser humano um dos animais mais sociáveis. E essa socialização é decorrente da linguagem, da nossa capacidade de nos expressar. Tanto de nos expressar de forma verbal, quanto nos expressar de forma não verbal. Por posições corporais, entonação de voz, posições, gestos. Tudo isso muito útil para que nós possamos nos expressar da melhor forma. Tanto é que se vocês não estiverem vendo o que eu estou fazendo, acontece que vocês não sabem como que eu estou me posicionando. Às vezes eu vou estar falando alguma coisa
que vocês não vão entender, não vai saber se eu estou falando simplesmente com a cara boa, com a cara assustada, se eu estou me expressando de forma irônica ou não, porque vocês não estão vendo. Por isso que quando nós vamos para a linguagem escrita, tem essa falha, por causa que nós perdemos grande parte da nossa capacidade. Com a linguagem verbal, nós usamos o ouvido. Quando nós falamos de linguagens verbais e não verbais, nós estamos, além do ouvido, usando muito do nosso visual, e aí, dependendo de outras situações, a pessoa está perto de você, encosta, aperta, ou então o cheiro, perfume, e aí também afeta a parte do nosso olfato. Tudo isso interfere diretamente nas nossas interpretações dos nossos diálogos. Isso é muito importante para nos comunicarmos da melhor forma possível. E a memória, ela ajuda em tudo isso. Como nós discutimos durante aquele vídeo, existem vários tipos de memórias. Existem as memórias do grupo das memórias de curto prazo e as memórias de longo prazo. As memórias de curto prazo são a memória imediata, que é aquela que você adquire. Por exemplo, quando eu estou conversando com vocês, essas memórias vão ficando na hora na memória imediata. De acordo com a importância que você der para esse tipo de assunto, você vai conseguir armazenar essa memória em algum ponto. E se vocês viram naquele vídeo, nós vamos começar a colocar tudo isso que eu estou falando para vocês numa área de memória de longo prazo, que é a nossa memória declarativa, que é a memória que nós conseguimos expressar de forma verbal e a forma como nós conseguimos nos expressar explicando algo em teoria para todos vocês. Por exemplo, se eu estivesse aqui tentando ensinar a dirigir um carro, eu ia tentar falar tudo de teoria, mas ninguém ia sair daqui dirigindo um carro simplesmente porque eu falei e eu ensinei, porque essa vem para a parte de memória motora, é uma memória não declarativa. Eu não consigo explicar isso de forma teórica. Eu preciso realmente na prática, o que fazer, atenção, onde eu presto atenção, mudança de marcha. Então tudo isso tem a ver com a nossa parte motora. Igual quando você aprende a andar de bicicleta, quando você aprende a escrever. Não tem como eu explicar a alguém como que escreve. Tudo por causa disso. Essa é uma parte de memória de longo prazo. E o interessante é que essa memória declarativa, quando vem qualquer um dos tipos de processos cerebrais para poder, que vai fazendo um processo degenerativo no cérebro por inúmeras doenças, geralmente essa memória não declarativa é uma das últimas que nós perdemos, porque ela fica armazenada num local diferente, porque ela tem uma relação motora, então a área é outra. Acaba que quem tem problemas de alterações motoras, como por exemplo um AVC, e aí começa a paralisar um local, aí você acaba perdendo uma parte dessa memória, porque está muito relacionado com a parte motora. Mas, por conta do desenvolvimento das demências, como principalmente Alzheimer, Parkinson, aí elas não afetam essa memória. Doutor, dependendo das memórias, o nosso desejo é não ter memória. Só que aí é uma coisa interessante, Elisa. Se você tem um desejo de não ter esse tipo de memória, você deu muita importância para ela. Então, seu corpo vai guardar. A importância com que nós damos a uma situação define exatamente como nós vamos, se nós vamos ou não guardar. Se você então se incomodou e prestou atenção em algo, aquilo te marcou, te incomodou, então aquilo lá realmente vai ficar armazenado em algum local. Que são os estímulos de emoção. Emoção de felicidade, emoção de tristeza, emoção de medo, emoção de nojo, emoção de surpresa. Todas essas 5 emoções principais, eu acredito que tenha outras, mas eu não estou lembrando agora, marcam muito a nossa memória. Então, por mais que às vezes nós não queiramos que alguma coisa seja relembrado, ela vai estar lá, ela vai ser armazenada. Além então da declarativa e a não declarativa, que é com relação à parte de memória de longo prazo, uma com conhecimentos teóricos e outra para conhecimentos mais práticos, nós temos as memórias semânticas, que é a memória de teorias que nós aprendemos principalmente na escola, que é com relação a coisas do mundo que têm um significado, fatos que ocorreram, mas que não têm relação direta conosco. E aí, as memórias episódicas, que são as memórias de flashes importantes da nossa vida. Como a Elisa disse, que nós não queremos lembrar, e outras que nós queremos lembrar muito. Essas são as nossas memórias episódicas. Essas também, memórias episódicas,
episódicas, principalmente na parte das demências, ela também é perdida por último, também por conta de um local no cérebro diferente, em que ela fica armazenada. Essas memórias são memórias de longo prazo. E aí as memórias de curto prazo, que eu tinha falado que são aquelas imediatas, e tem as de trabalho, que é a que nós precisamos fazer para que consigamos fazer a parte de elaborar qualquer tipo de trabalho manual. Então, se eu vou escrever uma frase, eu preciso me lembrar do que você escreveu anteriormente para poder conseguir escrever a próxima. Se você vai cozinhar, você tem que saber o que você já fez antes para fazer o próximo. Se você tem que vestir uma roupa, você tem que lembrar que você está fazendo uma etapa atrás da outra. Para abotoar esse botão, você tem que lembrar que você abotoou o outro. Então, essas são as memórias de trabalho, que também são memórias curtas e que elas não têm muita importância depois. Nós aprendemos por meio de uma memória declarativa ou não declarativa, e aí, por aprender, na hora que nós vamos executar, nós vamos colocar essas memórias em ação. Só que as etapas feitas no trabalho não necessariamente precisam ser gravadas, porque você já sabe, já aprendeu. Por isso que quando nós aprendemos algo, geralmente a primeira vez você só vai aprender, vai ver e vai aprender. A segunda vez, geralmente, você vai conseguir fazer sozinho, porque você já viu o processo todo, e aí dessa forma, por ter aprendido todo o processo, fica muito mais fácil começar e fazer, porque você tem uma noção de tudo. E se você tem uma noção de tudo, é muito mais fácil fazer desde o começo, porque você sabe o que vai acontecer, você sabe o que esperar. Depois você consegue ensinar, porque você já tem então a parte da memória declarativa teórica, a memória não declarativa prática, e aí com isso você consegue transmitir e passar adiante. Essa parte de transmissão é algo que é muito útil para os cuidadores conseguirem estimular os idosos que vocês cuidam para começar a tentar transmitir e ensinar algo, ou então para vocês que não estão fazendo nenhum tipo de atividade, tentando transmitir essas atividades, que vocês comecem a tentar ensinar para alguém, porque a partir do momento em que vocês conseguem começar a ensinar, vocês estão trabalhando uma grande quantidade de áreas cerebrais. E é ao estimular essas áreas cerebrais que nós vamos conseguir melhorar a nossa carga cognitiva. E aí, com o passar da idade, nós vamos tendo uma perda muito menor. E é uma das formas mais fáceis de se construir isso, além de explicar, é por meio da leitura. Por isso que ler é tão bom. A parte de leitura, nós vamos construindo e colocando mais tijolinhos da cognição, que é a nossa parte de intelectual do cérebro. Então, esses tijolinhos da cognição vão sendo construídos. E as doenças neurológicas cerebrais degenerativas, elas vão arrancando esses tijolinhos. E aí vamos supor que o nível é exatamente aqui, ó, no negocinho da cadeira. Se você vai construindo e a doença vai tentando tirar, se você vai construindo e mantém acima, você não vai sofrer sinais dela. Mas se você construiu pouco e a doença vai tirando e consumindo, vai chegar numa hora que você vai começar a desenvolver e ter os sintomas. E aí, uma vez que começou, é mais complicado parar. É aquela grande história. É muito melhor prevenir do que remediar. Então, a minha ideia com tudo isso nessas lives é orientar os cuidadores e os idosos que cuidam de si mesmo para poder conseguir ter uma ideia, e aqueles que estão ativos, bem mais rígidos, bem mais robustos, nosso evento ao vivo eu vou falar muito da parte do idoso robusto, nós vamos conseguir colocar tudo isso em prática e prevenir o desenvolvimento disso. Porque grande parte de todos vocês que estão aqui me assistindo estão bem, não tem praticamente nada, e se tiver, está num estágio leve que você consegue reverter. A ideia disso é te trazer conteúdo, suporte, embasamento para você conseguir mudar, dar aquele passo adiante, comprometer em fazer algo para poder mudar e aí com isso evitar o desenvolvimento de qualquer uma dessas coisas que infelizmente é muito triste e nos incomoda tanto. Então vamos ir colocando as coisas em prática na memória, porque eu acredito que vai ajudar e vai ser muito bom. O que é que vai causando essa perda? O que mais causa essa perda, além do processo natural de envelhecimento, que é a morte dos neurônios, que nós nascemos com todos os neurônios, e aí com a vida eles vão sendo perdidos, eles não se regeneram. O que você tem é o que você nunca mais vai ter um a mais, porque eles não se multiplicam. Então,
com o passar da idade, nós vamos perdendo um pouco desses neurônios. E aí tem algumas coisas que forçam essa perda de uma forma muito maior do que outras. E o que seria isso? Uma das coisas que eu disse é com relação ao alumínio. Muitas pessoas não sabiam e é importantíssimo isso. Não é porque usou alumínio vai ter. É aquele efeito centavo que eu falei, da questão da construção. O alumínio, ele vai sendo depositado. Se ele atinge um determinado patamar, um certo nível, então pode ser que você venha a desenvolver isso no futuro pela grande carga. E como que nós melhoramos isso? Tirando aquilo de hábito do cotidiano. Evitar cozinhar com panelas de alumínio, evitar usar talheres de alumínio, evitar usar copos, pratos de alumínio. O grande principal que pode estar causando coisas no nosso dia a dia são essas, que nós usamos isso todos os dias, às vezes mais de uma vez. Agora, quando nós vamos para a parte, por exemplo, de papel alumínio para poder cobrir e fazer um prato, é pouco. Vai ser só aquele período em que o alimento está ali. Você não está colocando aquele alumínio diretamente na boca. Então a interferência realmente do papel alumínio na alimentação é muito baixo. Mas talheres, copos e panelas, esses sim contribuem bastante. Por isso a ideia é tentar cortar e evitar isso o máximo possível, tá bom? Principalmente se você tem histórias familiares disso, o que é mais que pode continuar causando esquecimentos e essas perdas de memória que vão acontecendo, além daquilo que é normal para a idade. A depressão e a ansiedade causa muito. E o grande motivo da depressão e da ansiedade causarem essas interferências é porque quando você está num processo de depressão ou num processo de ansiedade, o que acontece no seu cérebro é a queda da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, uma moléculazinha que fica no cérebro para poder fazer as conexões. E essas moléculas estão baixas nas duas doenças, tanto na depressão quanto na ansiedade. Aí você para, mas doutor, por que uma doença é praticamente o oposto da outra? Por causa que são áreas do cérebro diferentes que estão tendo essa perda de serotonina. Mas é a perda da mesma coisa, por isso que muitas das vezes o uso das medicações são muito similares. E aí quando a serotonina está baixa, a nossa atenção e o nosso foco fica diminuído. E é outra coisa que eu disse muito naquele outro vídeo. Principal fator que causa perdas de memórias normais da idade é a perda de atenção e foco. Fazer as coisas sem se preocupar, sem prestar atenção no que você está fazendo. Porque você já está fazendo isso há tantos anos, 60, 70, 80 anos fazendo as mesmas coisas, você já acha que faz no automático. E aí você não presta atenção, você não lembra se você fez aquilo ontem, semana passada ou foi agora. Por causa disso, porque as coisas quando se mantém uma rotina e se repetem bastante, causam esse tipo de dúvida, causam esse tipo de esquecimento. Porque você não teve atenção e foco. E a depressão e a ansiedade diminui a nossa atenção. Lembra que eu falei que a nossa atenção ela nunca é constante? Nós temos atenção, aí nós precisamos perder a atenção para prestar atenção no ambiente, porque nós fomos evoluídos de uma forma que, se nós não prestássemos atenção no ambiente, um animal ia acabar nos pegando, um predador. E aí nós iríamos sofrer muito com isso. Por isso que ter atenção naquilo que você está fazendo é importante, mas você vai perder essa atenção. E aí você tem que voltar a ela. Existem algumas dicas, como por exemplo, fazer as coisas falando. Quando você fala, você faz um monte de conexões. Eu não vou explicar ela agora nesse vídeo, mas no vídeo que eu falei de memória em linguagem, eu expliquei como que funciona o processo de fala. Então ela envolve muitas áreas do cérebro. E isso é muito importante para poder nos manter uma atenção e manter o foco. Eu não ia estar conseguindo falar isso aqui com vocês dessa mesma velocidade e intensidade se eu estivesse prestando atenção no que tem aqui em volta. Por isso que quando eu presto atenção em alguma coisa, eu acabo parando, dando uma gaguejada, porque eu perdi o foco da fala. Mas se eu estou falando aqui concentrado, eu não consigo olhar ao redor e prestar atenção nisso. Se você conseguir concentrar e manter o seu foco, ótimo. Mas se você está sofrendo de depressão ou de ansiedade, procure um atendimento. Pode ser médico, psiquiátrico, psicológico, um psicólogo, para poder você começar a ter a ajuda suficiente para a gente conseguir colocar a sua serotonina
no lugar, para poder que dessa forma você não ter tantos sintomas incômodos. Te agradeço muito em ter você como doutor para assistir suas atividades. Muito obrigado, Irandir. Bom aprender mais e mais. Doutor, Alzheimer é hereditário, pois minha mãe teve e foi destruidor. Não é que quem tem Alzheimer na família vai ter, mas tem uma contribuição muito forte. A estimativa é de por volta de 30% a 40%, que é alto. 10 pessoas que têm uma mãe e um pai com Alzheimer, 3, 4 podem vir a desenvolver. Alguns mais, outros menos, a depender de tudo isso. Fatores de risco, consumo de alumínio e trabalhos intelectuais. Pessoas que geralmente sofrem muito e desenvolvem bastante a doença de Alzheimer são pessoas que trabalharam a vida inteira com serviços braçais, serviços rurais, analfabetos. Esses geralmente têm uma taxa de desenvolvimento de Alzheimer bem maior do que o resto da população, principalmente porque não trabalharam o cérebro para as partes mais intelectuais, de leitura. Existem áreas para isso. E uma pessoa que é analfabeta, que não sabe ler, ela praticamente tem um quartinho no cérebro dela que ficou vazio a vida inteira. Então é por isso que essas pessoas geralmente tendem a desenvolver mais, porque elas não trabalharam tanto a sua parte cerebral para isso. E se você sabe ler, sabe escrever e mesmo assim não trabalha isso da forma correta, exercitando o cérebro, a chance de vir a desenvolver também é maior. Mas nunca é tarde. Lembre-se disso. Por quê? Porque se a gente consegue viver até 100, 100 e poucos anos, se você está com 60, 70, é pouco mais da metade só. Então ainda tem muito tempo pela frente. Uma pessoa que tem 60 anos, até 80, ela vai ser 20 anos de tempo. E em 20 anos, 10 anos, a gente consegue trabalhar muita coisa. Mas é aquilo. É se comprometer definitivamente em buscar algo que vá fazer diferença na sua vida e não deixar para depois, não deixar o seu sistema límbico tomar conta, que o sistema límbico é aquele responsável pelas ações de sobrevivência, e aí esses são os nossos instintos mais básicos. Ele quer economizar energia de todas as formas possíveis. É ele que não nos deixa fazer o exercício porque dá preguiça, porque ele quer ficar quieto para economizar energia. É ele que fala, não, vamos comer mais um pouquinho, tá tão gostoso. E você sabe que tem que fazer regime, que você tá ganhando peso. Então é exatamente trabalhar esse sistema límbico, suprimir ele, falar, deixar o nosso telencéfalo que comanda falar, sistema límbico fica calado, eu que mando aqui, eu vou fazer isso. E se comprometer. E uma vez que você começa a fazer, fica muito mais prazeroso ter os resultados, ver as coisas surgindo. E aí com isso você vai automaticamente se estimulando a conseguir continuar e fazendo. O Alzheimer realmente é muito destruidor, mas não significa que teve alguém na família, você já tem o diagnóstico e pronto, certo. Não é dessa forma. Existem componentes genéticos, mas não é tão decisivo assim. Tem como a gente evitar isso de uma forma. Vamos supor que fosse decisivo e você tivesse. Mesmo assim, se você sabe que vai ter, se você trabalhar e você conseguir construir mais rápido ou na mesma velocidade que a doença está tentando abaixar, você não vai ter os sintomas. E às vezes vai acabar que vai chegar no momento em que você acaba morrendo por outro motivo e não desenvolveu nada disso. Caixas de leite longa-vida também contém alumínio? Não, a parte do alumínio que tem dentro da caixinha, ela não está em contato com os alimentos. Tem uma camada de um papelzinho, filme transparente cobrindo. Aquele alumínio que fica em volta de qualquer tipo de embalagem é para manter a temperatura e não deixar entrar luz. Mas ela não está em contato com o alimento. Ela tem uma camada de plástico dentro. Lata de alumínio, por exemplo, de refrigerante, cerveja, suco, também não está em contato. Tem uns vídeos muito interessantes no YouTube que vocês podem procurar, que eles colocam uma latinha de alumínio num ácido que corrói o alumínio. E aí na hora que eles tiram, tem um plástico filme ali. Então é muito interessante, depois vocês procuram. Então latinhas de alumínio de alimentos, ou aquelas latas que você abre de milho, ervilha, qualquer coisa que tem um abridor, também o alumínio não está em contato com o alimento. Então vocês não precisam se preocupar com isso. As empresas alimentícias, elas não têm essa contribuição no desenvolvimento, porque ele está coberto com a camada plástica transparente e aí não afeta. Agora, se a lata tiver amassada, aí ela rasgou aquele papel. Por isso que não é recomendado
consumo de nenhum alimento com a lata amassada, por mais que esteja dentro da validade ou o cheiro esteja bom. Um dos motivos além desse é que quando rasga o papel e deixa o alumínio em contato ou qualquer outro metal, inclusive chumbo, que é tóxico, pode transmitir isso ou pode permitir a entrada de algum composto, proliferação de alguma bactéria por conta de oxigênio, alguma coisa, e aí estragar o alimento. Então, latas amassadas jamais, de qualquer que seja o material. Alimentos em latas que não estejam amassadas não tem nenhum risco para esse tipo de desenvolvimento. Muito obrigado pela pergunta. Foi uma boa colocação, viu, Terezinha? Muito obrigado. Doutor, e o medicamento à base de hidróxido de alumínio pode prejudicar a memória ou não tem nada a ver? É porque, no caso do hidróxido de alumínio, ele é mais inerte. Ele tem uma outra composição junto com esse hidróxido que não causa tanto problema. E você não usa o hidróxido de alumínio por 60, 50 anos, igual você come com um talher e com uma panela. Por mais que, às vezes, um pouquinho, a contribuição é muito baixa. Hipotireoidismo causa perda de memória? Se você estiver com hipotireoidismo, mas estiver tomando a sua medicação, que é a levotiroxina, que é o nome do hormônio, que os nomes comerciais é o Tirox, Puran T4 ou a própria levotiroxina. Puran T4 é o referência, vamos lembrar aquele vídeo nosso de medicações, como não errar. O referência, o original, é o Puran T4, o Tirox é um similar e a levotiroxina é o genérico. Então qualquer um deles, mas a maioria deles você pode usar como o genérico mesmo, que é a levotiroxina. Se você está tomando essa medicação na dose correta e os seus hormônios de TSH e T4 livre estão no nível adequado, não. Hipotireoidismo não causa. Agora, se o seu TSH estiver lá em cima, 12, 15, 20, como eu já vi muito, o T4 livre está muito baixo, pode ser que sim comece a ter quadros de perdas de memória. Agora, se ele tiver tudo ok, não, é como se você não tivesse. O hipotireoidismo é uma das melhores doenças que existem, porque o hormônio é feito por forma de comprimido, muito fácil de tomar, uma vez ao dia apenas. O comprimido é exatamente igual ao hormônio que nós produzimos no nosso corpo, então não tem nenhum tipo de efeito colateral, nada. E uma vez que você consegue tomar o comprimido para poder deixar o seu TSH abaixo de 3, 4, ótimo, você não vai ter nenhum tipo de sintoma e nenhuma clínica, é como se você não tivesse hipotireoidismo. Então é uma doença muito boa hoje de se tratar, sem nenhum tipo de preocupação. Boa noite, doutor. Nosso anjo da guarda, estou acompanhando o seu programa. Muito obrigado, Antônio e Tereza. Prestar atenção sempre. Obrigado e obrigada. Eu tenho Parkinson. Maria de Lourdes, se você está, então, com a questão de Parkinson, mas continua construindo a sua parte, a doença de Parkinson é um pouco mais tranquila de lidar com a parte cognitiva, porque ela afeta inicialmente a nossa parte motora. Então, por causa disso, ela dá uma trégua no início para a parte cognitiva e intelectual. Então, se você continuar estimulando isso, pode ser que você não venha a ter nenhum tipo de problema decorrente disso, com perda de memória, e se tiver, você consegue reverter muito estimulando. Principalmente estando ativa, igual a senhora é, aqui na página, vendo os vídeos, não se incomodando de forma alguma com medo de não conseguir aprender. Sempre busque aprender. Eu estou gostando de ver muitas pessoas que não sabiam lidar com e-mail pedindo ajuda, eu orientando e conseguindo entrar no aplicativo, conseguindo ver a importância e a função disso. Então é não ficar acomodado, jamais. Sempre buscar ir à frente. Isso é a melhor coisa de tudo. Obrigado, doutor, por tantas informações importantes. Deus lhe abençoe. Senhora também, Maria Helena, um grande abraço. Panela de alumínio não é saudável. Qual panela ideal? Pode usar as panelas de ferro, de aço, revestidas de teflon, tem as de cerâmica. O que não pode é o alumínio. Note que às vezes tem panelas que são realmente de metálicas, prata, parecendo alumínio, mas não são. Tenta verificar, geralmente no fundo dela tem algum sinalzinho. O símbolo do alumínio é o AL. Dá uma checada às vezes, se não tiver, vê qual que é a marca, tenta pesquisar na internet para tentar saber qual que é o material. Se você não tiver certeza, é interessante, às vezes, se elas forem realmente prateadas, tentar ver se troca,
Se você não tiver a certeza se é ou não de alumínio, tenha cuidado porque tem algumas que são de aço inox, que aço inox é ferro. Então não tem alumínio nelas, tá? Mas presta atenção nisso. Não significa que todas aquelas que são prateadas são alumínio. Não. Inclusive tem latinhas que não são de alumínio, latinhas de refrigerante, são um outro metal. Agora eu não tô lembrando qual que é. Mas tem umas que não são, mas parecem muito. Então geralmente atrás está escrito AL, se for alumínio ou o outro composto. Doutor, eu tenho uma amiga que sofre de depressão. Quando estamos conversando, ela fica completamente aleatória ao que estávamos conversando. Detalhe, é professora e não está ainda na categoria de idosa. Elisa, tem que ver se realmente ela está fazendo o tratamento do quadro de depressão dela da forma correta, fazendo o uso das medicações, mas o quadro da depressão em si, ela geralmente não causa esses quadros de aleatoriedade. Tem que ver também se isso não é simplesmente uma característica de personalidade. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tá falando uma coisa aqui, de repente ela fala outra, lembra uma coisa na cabeça. Se isso não prejudica a vida dela, às vezes isso não tem muito problema. Tenho 62 anos e estou tentando aprender coisas novas, apesar da dificuldade em aprender. Isso, continua assim, que é muito bom. Incrível mesmo o nosso aprendizado com você. Obrigado, Maria Helena. Panela inox é aconselhável? Sim, panela de aço inox é excelente, não tem nenhum tipo de problema. Doutora, minha família não tem caso de Alzheimer. Avós envelheceram com 95 de idade e com a memória e audição privilegiadas. Posso ter? O risco é o mesmo de toda a população em geral, de desenvolver a doença de Alzheimer. Mas se você não tem, é um fator positivo para a senhora. Mas, assim como todo mundo, se a gente não exercitar o cérebro, pode ser que venha. Mas se você estimula o cérebro, a chance de ter é muito menor. Boa noite, doutor. Estou adorando suas explicações, aprendendo muito. Gratidão. Muito obrigado, Vera. Sim, ela toma Rivotril e outros. Tem que ver, então, Elisa, se essa medicação está fazendo os efeitos adequados. Rivotril é mais para tentar dormir e desacelerar um pouco. O Rivotril não é muito indicado para a parte de depressão, não. Ele é mais para a ansiedade em si. 76 pessoas online, eu tô muito feliz. Muito obrigado a todos vocês. Eu jamais tinha imaginado uma audiência dessa. Isso aqui é muito bom. Muitas pessoas, realmente. Muito, muito obrigado mesmo, viu? A todos vocês. E não esqueça do nosso evento ao vivo que vai acontecer essa semana agora, na quinta-feira. Dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. E amanhã, dia 27 de agosto, é o antigo Dia do Idoso no Brasil. E aí algumas cidades ainda comemoram dia 27 como o início da Semana do Idoso, por causa dessa antiga data. Se você não sabe por que dessas datas, nos vídeos convite para o evento, que também está aqui na página, eu explico um pouquinho dessa história. Vamos lá, vamos continuar. Uma coisa que eu tinha deixado para poder falar nesse vídeo é sinais de alerta para doença de Alzheimer e qual que é a perda de memória natural do envelhecimento. Sinais de alerta do Alzheimer. Aí eu vou comparar do envelhecimento normal e o sinal de alerta para o Alzheimer. Sinal de alerta: não lembrar de parte ou da totalidade de um acontecimento. Isso já é um sinal. Se for aqueles acontecimentos que foram marcantes, importantes para a sua vida, como por exemplo, um evento que você gostou muito e começou a esquecer, já é uma pulguinha, uma luzinha vermelha que a gente acende. Agora, ter uma vaga memória do acontecimento, isso é normal do envelhecimento. Vocês conseguiram notar a diferença? Um é esquecer totalmente, não lembrar mais onde foi, quando foi, nem lembrar se aquilo realmente aconteceu. E o outro é ter uma leve, vaga lembrança. Porque essa vaga lembrança é porque aquela memória está lá guardada na sua biblioteca. Se você começar a forçar, você vai mandar os seus bibliotecários irem lá, tirar aquele livro e achar. Então, depois de alguns dias, algumas horas tentando estimular aquilo, você vai voltar a lembrar de um fato passado da sua vida principalmente. Então, essa vaga lembrança é simplesmente normal do envelhecimento. A sua biblioteca pessoal ficando cada vez maior. Achar isso é muito mais difícil. Agora, esquecer de tudo e não se lembrar de praticamente nada ou parte da história, uma luzinha vermelha, mas não significa que tenha. Significa que tem que dar um pouco mais de atenção. Perder a capacidade de seguir indicações verbais ou escritas de forma progressiva. O que é isso? Eu escrever algo e colocar para você ler
Por exemplo, feche os olhos e você lê aquilo e não consegue entender o que está escrito e executar. Note que se a pessoa já é analfabeta, ela já não vai conseguir fazer isso. Então ela já tem uma perda um pouco mais acentuada por causa disso. Agora, se você mantém a sua capacidade de seguir indicações verbais ou escritas, se eu falo ou se você lê e você consegue executar isso, ótimo. Então isso é normal do envelhecimento conseguir seguindo. Agora, se você não consegue mais seguir essas orientações, já é mais uma luzinha vermelha, mais um alerta. Esquecer progressivamente de informações que até então se recordava, por exemplo, datas históricas ou acontecimentos políticos. Então, coisas mais marcantes da sociedade, quem descobriu o Brasil, quem é o presidente atual do Brasil, quem que é o prefeito da sua cidade, quem que é o padre da sua igreja, quem que era o padre que celebrou o seu casamento. Então, se essas coisas mais anteriores, relacionadas ao entorno, começou a sumir da sua cabeça, mais um alerta, mais uma luzinha vermelha para a gente ir preocupando. Agora, o que é normal do envelhecimento? Não se lembrar de certos nomes, palavras, mas recordar mais tarde. O que eu disse, você mandar seus bibliotecários achar o livro daquela informação. Esquecer nome, confundir nome, completamente normal. E isso, inclusive, para pessoas mais jovens, e isso vai aumentando com o envelhecimento, mas nada preocupante. Ficar confundindo, trocando o nome dos sobrinhos, dos primos, dos irmãos, dos filhos, não se preocupa. Isso é mais a questão de atenção e é esperado pelo envelhecimento. Não conseguir se lavar, vestir, comer de forma autônoma. É quando a pessoa começa a perder a sua capacidade de cuidar de si mesmo. Então, essa perda dessa capacidade de ter uma vida mais independente é outra coisa que é uma luzinha vermelha, algo mais preocupante. Atenção! Agora, se você possui limitações de mobilidade, mas mantém a capacidade de se lavar, vestir e comer sozinho, mesmo que a mobilidade esteja um pouco prejudicada, isso principalmente para as pessoas que às vezes são cadeirantes, acamados, mas que conseguem se movimentar, sentar com alguma dificuldade, isso é normal e não indica necessariamente o desenvolvimento de nenhuma dessas demências, nem Alzheimer, nem Parkinson, nada. É um processo natural, mas que às vezes ocorreu algo limitador da mobilidade. Deixar de conseguir tomar decisões por si só, próprio de uma forma progressiva, como, por exemplo, gerir o próprio orçamento. Aí a gente já começa a ir na parte também de autonomia, de sua independência. Quando você começa a não conseguir fazer contas, não consegue ir no mercado pagar, não recebe o troco, não consegue conferir. Então isso também passa a ser mais preocupante. A gente vai falar isso no nosso evento ao vivo. As formas que vão deixando a pessoa mais fragilizada, deixando o idoso mais frágil. Então isso também é mais uma luzinha vermelha, mais preocupante, de perda de autonomia. Outra coisa que é normal agora é pontualmente tomar uma decisão menos acertada. Quando você decide uma coisa errada, pensa em fazer um negócio, comete um erro, todo mundo está suscetível a cometer erros. E com o passar da idade, esses erros podem acontecer com uma frequência maior, porque a perda de neurônios é gradual, mas isso não tem nada de errado, não tem nenhum problema. É normal do envelhecimento. E você não precisa se culpar por isso, se martirizar, se mutilar e ficar preocupadíssimo demais com isso, porque isso é normal. Você tem que aceitar que o processo de envelhecimento está chegando e que você não é mais o que era antes. Você é muito mais intelectualmente por toda a sua carga de experiência, de vida, conhecimento adquirido, mas vai ter algumas limitações. E é isso que a gente tem que ter a capacidade de aceitar. Eu, por exemplo, não tenho a mesma experiência que muitos de vocês, que um médico que já tem 70, 80 anos. São coisas que a gente só vai adquirir com a vida. Agora, você tem que se colocar no momento em que você está e saber o que você é capaz, o que não é capaz, e aceitar isso e não ser rebelde com relação a isso, porque isso pode trazer mais mal para você do que bem. O que mais? Não saber data ou estação do ano em que se encontra. Perda temporal. Essa é outra luzinha vermelha para a doença de Alzheimer. Se eu te perguntar que dia é hoje, qual o dia da semana, qual o mês, qual o ano, e você não conseguir se situar, isso é mais sério. Lógico que se você está continuamente pesquisando,
antenada com datas e essas coisas, pode ser que você vá saber sobre isso bem mais fácil do que uma pessoa que não vê. Aí ela não vai saber que dia que é, igual quando a gente tá de férias. A gente não tá nem preocupado com o dia da semana, porque aquilo não tem tanta importância. Mas se você não lembra esses pontos, fica perdido na parte temporal, é mais uma outra luzinha vermelha. Agora, confundir sobre o dia da semana, mas lembra depois, normal do envelhecimento. Não conseguir manter uma conversa coerente, esquecendo com facilidade do que foi dito alguns momentos antes. É aquela parte da memória imediata nossa. Eu tô conversando aqui, de repente, opa, o que foi que você falou mesmo? E a gente acabou de falar isso. Então isso aí pode se tratar. Agora, se você não lembra porque você deu aquela divagada, pensou em uma coisa que alguém te contou, tá preocupado, nota que a ansiedade e a depressão atrapalham a memória, igual eu tinha dito. Então se isso aconteceu, mas porque você deu um deslize, normal. Agora se você tá só ali na conversa e não consegue se lembrar, isso aí é uma luzinha vermelha pra gente buscar uma atenção. Esquecer-se, por vezes, de qual a melhor palavra para usar num determinado contexto, isso é absolutamente normal. E se esquecer qual que é a palavra que eu queria falar mesmo, esquecer de uma coisa, não se preocupa, isso é normal e não tem nada de errado. É só ir exercitando. Quanto mais você ler, melhor vai ser tudo isso. Guardar um objeto e não ser capaz de fazer o processo mental retroativo de se recordar. Perdi. Agora eu não lembro qual foi o caminho que eu passei. Eu estava onde mesmo quando eu perdi isso? Se isso acontece, luzinha vermelha também. Agora, se você perdeu algo, mas você consegue, não, eu passei por isso, aquilo, outro, aí de repente você vai e acha, normal, perder as coisas acontecem com todo mundo. Essas foram alguns pontos principais, mais fáceis da gente tentar buscar identificar. E se você respondeu um dessas luzinhas vermelhas, não significa que você esteja. Se você já teve mais ou menos umas 3, 4, é interessante saber quais delas. Eu vou deixar o vídeo gravado. Então você volta, escuta todos, anota e tenta procurar um atendimento médico e falar que isso está acontecendo, para que dessa forma você consiga ter uma orientação adequada. Por quê? Eu tenho visto que muitas das pessoas estão tendo o diagnóstico de Alzheimer ou simplesmente vai evoluindo sem nada e ninguém fala que ele tem e não passa nenhum tipo de tratamento. Dá para começar a fazer o tratamento do Alzheimer logo no começo. Isso atrasa o desenvolvimento mais grave, mais prejudicial. Exemplo pessoal meu é a minha avó. Ela tá com 80 e poucos anos agora e eu comecei a entrar com a medicação para ela depois de vários anos, que foi logo depois que eu me formei como médico, que falavam que ela estava tendo ou não tinha Alzheimer, ninguém nunca passou nenhum tipo de tratamento para ela e aí ela foi evoluindo. Então, às vezes, se a gente entra já com a medicação logo antes, a gente atrasa todo o processo mais agressivo de uma doença que é muito debilitante. Ela já não conhece mais ninguém, ela já não consegue fazer praticamente nada sozinha, extremamente dependente, o sono é prejudicado, não consegue manter nenhum tipo de foco de diálogo, e tudo isso poderia já ser evitado se a gente fizesse um tratamento precoce no começo. É aquela parte que a gente falou da prevenção primária, de evitar, prevenção secundária, de dar o diagnóstico precoce, e terciária, tudo isso junto, que é evitar que ela se complique. Dar esses 3 focos é importantíssimos para o diagnóstico do Alzheimer. Diagnosticar precoce, evitar com que surja ou evitar que ele evolua e agrave. Presta atenção nas pessoas que você cuida, em você, no seu marido, no seu avô, no seu pai. Se qualquer uma dessas coisas que eu falei, dessas 8 luzinhas vermelhas, umas 3, 4 já começaram a acontecer, busca um atendimento e tenta ver se já é necessário fazer o tratamento desde cedo, porque isso vai ajudar muito e às vezes ele vai manter-se independente e ativo por muito mais tempo. Obrigado a você por essa pessoa generosa nos esclarecendo o que é melhor para nós da terceira idade. Por nada. Eu lembro mais as coisas bem antigas, 30 anos, 20, 10 atrás, e casos atuais ou recados. Esse é mais ou menos o processo realmente natural. Às vezes a gente nem está muito preocupado. Por isso que é sempre bom também, além de ir falando as coisas, escrever. Escreva tudo. Tenha um caderninho, um bloquinho daqueles pequenininhos que a gente compra em papelaria, até supermercado.
bota no bolso. Tem algumas camisas que tem bolso. Bota ele junto, amarra ele junto com o celular, ou abre um bloco de notas no celular e digita. Digita tudo o que precisa, não fica só na memória, porque se a gente deixa na memória, corre o risco de esquecer. Doutor, suas informações são muito valiosas e úteis para nossas vidas. Você é um gênio da medicina. Deus te abençoe poderosamente. Obrigado, Maria Ilza. Não é para tanto também, só estou tentando transmitir, mas muito obrigado. Gosto muito das explicações. Que Deus sempre te abençoe. Igualmente, Isabel. Doutor, eu moro só, sou comerciante, administro bem a minha vida em todos os sentidos e faço todos os serviços de casa, viajo sozinha também. Continue assim, Elisa. Mantenha-se ativa e leia. Veja filmes legendados para poder continuar lendo. Não esqueça disso. Às vezes a gente acha que não, mas já imaginou o tanto de frases que tem num filme legendado? E é um filme legendado que tem linguagem verbal e não verbal. Mais importante, a gente está trabalhando um monte de áreas cerebrais. Em um idoso de 90 anos, isso pode ser normal? Tudo isso que eu falei pode ser normal, não tem problema. Até porque com 90 anos, o processo é muito mais avançado do que um com 60. Então a gente não pode ser muito exigente também, desde que aquilo não esteja prejudicando. Se ele já está tendo prejuízos da sua parte cotidiana, da sua independência, procura um atendimento para que seja direcionado da melhor forma possível. Doutor, moro sozinha e às vezes prefiro ficar só. Não gosto de falar muito. Sou mais de ficar calada. Tenho uma filha, tenho 63 anos. Não tem problema, Ione, ficar sozinha, tá interagindo aqui na internet, lendo, aprendendo coisas novas, isso é muito útil e muito bom. Mas tente ler mais, exercitar as coisas, palavras cruzadas, sudoku, que é aquele dos numerozinhos, nonograma, também que é muito interessante para poder fazer, para poder trabalhar o cérebro. Parte de números também é muito útil. Às vezes a gente larga isso de lado por não gostar de matemática, mas a gente também tem um quartinho reservado para isso no cérebro, principalmente a parte de contas e orçamentos. Doutor, sinto muita dor no quadril e no pescoço. Quais os exercícios? A parte de exercícios tem um vídeo de atividade física e a live da semana passada em que eu falo praticamente todos os exercícios e muitos vão ajudar exatamente isso. Dor no quadril, que é o fortalecer a musculatura da coxa e fortalecer a musculatura do ombro e do pescoço. Então os exercícios estão praticamente todos lá e tem um vídeo que eu vou fazer de alongamentos que vai contribuir àquele e também vai ajudar muito a parte de dor no quadril e no pescoço. Fica de olho aqui na página que vai sair esse vídeo. Pelas suas perguntas ainda estou bem da memória. Então, ótimo, continue assim. Um abraço, Solange Furtado. Vou te chamar, viu? Pra gente interagir aqui então. Altruísmo sempre de sua parte. Muito bom para nós. E que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado, Leonel. Prevenir sempre, obrigada. Muito obrigado, doutor. Que presente maravilhoso que Deus nos deu. Doutor Tássio, doutor idoso é um presente de Deus. Super gênio da medicina. Obrigado. Cuido de um autista que são muito repetitivos. Pode me trazer algum mal mais tarde? Não, repetição é muito útil e muito bom, inclusive para nós melhorarmos o nosso aprendizado. Não tem nenhum problema com isso. Maria está certa, doutor? Meu pai fez o uso do Cogliv 16 mg, mas não foi dito que tem a doença. Às vezes é feito também como uma forma de tentar evitar o agravamento de tudo isso, mas tenta perguntar o que está acontecendo com a sua avó. Aconteceu com a minha mãe até chegar ao ponto crítico. Ela só abria e fechava os olhos. É exatamente isso, Elizabeth. É a evolução, saber realmente o que esperar que a gente precisa, porque faz parte. É a evolução realmente natural da doença. Embora seja muito triste, a gente tem que saber o que espera, dar o melhor suporte possível, com amor, para ela saber que a gente está ali para ela, mesmo que ela não saiba quem que nós somos. Tem até uma história que eu vi agora, recente, no dia do Alzheimer, um rapaz que sentava do lado de uma senhora e ela falava que estava esperando o filho voltar. Aí ele falou que ia ficar com ela. Ela falou, não, imagina, tem um monte de gente te esperando. Eu falei, não, vou esperar com a senhora. E na verdade era a mãe dele, que não recordava que ele era o filho e ele estava ali todo dia do lado dela, esperando ela esperar o filho, né? Então, é só uma metáfora, uma fábulazinha pra gente dar importância disso, porque a gente tem que estar junto das pessoas, independentes do processo natural que vai acontecer. É muito triste, mas é a vida. Tem o nosso começo e tem o nosso final. Mais uma vez, obrigada por responder a minha pergunta. Por nada. Doutor, a melhor coisa que eu acho é esquecer minhas dívidas, só quando olho o caderno. Ei, Nildo.
Muito obrigado pela explicação, gratidão, estou fazendo os exercícios, ótimo. Continuar lembrando todos vocês, o evento ao vivo do Doutor Idoso vai ser quinta-feira agora, no Dia Internacional do Idoso, às 8 horas da noite. O senhor explica muito bem, ajuda muito, Deus abençoe muito a sua disposição em ajudar os idosos. Por nada, Maria. Boa noite, Marisa. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem, como é que a senhora está? Graças a Deus, a peleja é grande, mas eu estou muito bem. Que coisa mais boa. A senhora está falando da onde? Eu falo de Governador Valadares, Minas Gerais. Muito bom, é muito legal as cidades que a gente vai conhecendo assim pela internet. E aí, como é que Nós é tá a memória da mineiro, ai. senhora? Pois Hã? é. Como é que tá a memória da senhora? Olha, a minha memória, eu trabalho ela bastante. Eu procuro sempre colocar o cérebro para exercitar. Por quê? Porque eu estou pelejando com meu pai. É aqui, eu Uhum. coloquei agora que ele toma o Cogliv, é bromidrato de galantamina, Ah, sim. né? Só que É, é- assim, ele tomava o 8, agora é o 16, mas ela falou, ela tirou, fez uma tomografia, parece que uhum. parte do cérebro dele já está. Esqueci como é que ela fala lá, mas não me falou que ele tem o Alzheimer. E ele, Uhum. assim, ele lembra de muita coisa, principalmente lá atrás, na infância, pessoas que já morreram, ele conta muita história de gente que já morreu, sonha muito com gente que já morreu, eu não sei se isso faz parte, se é assim mesmo, se é normal, Normal. mas é normal. É E sim. ele, agora ultimamente, eu levei ele essa semana no urologista porque ele não está conseguindo segurar a urina, ele sai mijando para casa fora. E aí eu Uhum. levei ao médico, né? Então, assim, essas coisas, a minha mãe já teve 3 AVCs, ela tem 76 anos, mas perfeita. O senhor não fala que ela teve AVC. O médico ficou Uhum. bobo quando viu a tomografia dela, né? Aham. Ele viu ela comigo e falou assim: essa tomografia aqui, a dona dessa tomografia está em cima de uma cama paralítica. Não é a Uhum. senhora. Eu falei: isso é milagre, é Deus. Pois é. Ela faz tudo, é uma pessoa muito ativa, né? Então, por causa desses quadros, eu busco me prevenir, né? Uhum. Fazer Sim. a comida, né? Porque eles tomam remédio para colesterol, tomam remédio para glicose. Ele não, graças a Deus, nenhum dos dois tem diabetes. Mas eu fico Uhum. na conta também, né? Na alimentação Sim. dele. Tem que ficar. Mas, Com relação a isso, às vezes é porque não tem realmente o diagnóstico, porque existem fatores que são confundidores. Como, por exemplo, às vezes um AVC prévio começa a interferir um pouco na memória mais recente, e aí não dá para poder dar realmente esse diagnóstico inicial, mas a gente já começa com a medicação para evitar com que agrave, caso seja, e ainda melhorar um pouco mais essa condição da memória. Mas é continuar então, exercitando. a sua fala me trouxe essa tranquilidade, porque ele faz o uso desse remédio, era o 8, agora já é o 16, Uhum. mas não me deram esse parecer, né? O AVC ele não teve, quem teve os 3 AVCs foi minha mãe e tá ótima. Ele não, Sim. ele teve um dia desse, foi convulsão, e eu levei ao médico, o médico passou o Gardenal para ele usar. Uhum. E, e, e assim, eu ponho ele para fazer caminhada dentro de casa, porque ele quer só ficar deitado, isso é normal, só quer deitar. Ó, sabe, ele acorda meio-dia, 1 hora, aí toma café. Quando ele vai almoçar, já é 5 horas da tarde, 6, sabe? Nossa, eu fico muito aborrecida por causa disso. Não Uhum. tem um horário. Eu não consigo manter o horário com ele. Uhum. Aí eu queria saber se isso é normal. O que começa a acontecer muito é que aquela parte do nosso sistema límbico, com o envelhecimento, ele começa a tomar mais conta. E aí todo o estímulo dele, vontade de querer fazer uma coisa, é meio que suprimido. E aí ele vai querendo realmente ficar mais quieto. Mas é por isso que a gente precisa criar uma rotina, horário para que ele se exercite. Então, se ele está dormindo bem,
tenta acordar ele um pouco mais cedo, principalmente antes das 9, para poder tomar aquela luz solar no olho antes das 9 horas, para que melhore o sono dele à noite. Tem aquele vídeo que eu falo de sono, que isso é importantíssimo, para poder Mas, estimular. doutor, ele dorme a noite inteira, ele só quer dormir, dorme bem, todos os dois. Acorda os dois meio-dia, entendeu? Aí às vezes eu faço a comida para ver se na hora que eles acordam, eles almoçam. Ah, não, meu cérebro tem que ver que eu tenho que tomar café. Aí não adianta, eu não consigo. Tem que ter café. É normal ir adaptando, mas tenta criar rotina para eles realmente fazerem esses exercícios, a caminhadinha, movimentar os braços, né? Isso. E aí, com isso, manter a força muscular, porque senão vai perdendo o músculo e a chance de ter uma queda é muito grande. Nossa, meu Deus, ele já tomou um monte de queda, mas Deus é tão maravilhoso que não deixou machucar, entendeu? Mas a gente fica assim. Então exercita a musculatura das pernas dele para ele não evitar cair. Eu tô colocando ele para caminhar, tô colocando, não é fácil não. Você pegar uma criança e mandar numa criança é muito melhor do que você pegar um idoso e colocar um idoso para te obedecer. Desse jeito. Fácil. Mas tá bom. Faz parte. Mas foi um prazer, viu, doutor, falar com você, viu? Eu que agradeço a senhora por ter está disposta aqui a participar ao vivo e online com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu sempre assisto depois, né? Mas hoje eu cliquei aqui, consegui. E é outra coisa também, né? Aprender a mexer na rede social. Isso. Colocar o cérebro para trabalhar. Mas não se acomodar com as coisas, com as tecnologias. Não podemos não. Não tem nem como. Minha filha briga, mãe, você tem que aprender aquilo. Eu falei, tá, vamos por partes. O negócio comigo tem que ser devagar, mas eu aprendo. É devagar e repetindo várias vezes. É assim que a gente estimula. Isso aí. Se não repetir, não tem jeito, não. Não tem. Uma criança precisa repetir o mesmo alimento 13 vezes para gostar. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem que repetir mais vezes ainda para aprender. Faz parte. Então tá bom. Mas foi um prazer. Muito obrigada assim, pelas respostas. Hoje eu fiquei um pouco mais aliviada, porque eu ficava preocupada com essa situação de não ter certeza do que é realmente, né? Ela fala assim que é um processo de demência, mas não explica o que é. Mas aí pode ser que esse remédio já seja um tratamento antecipado, porque já tem muito tempo que ele toma. Isso, e ele provavelmente não teve nenhum agravamento por isso. Graças a Deus. Tá bom, muito obrigada, viu, doutor? Foi um prazer, viu? Por nada, igualmente. Tenha uma boa noite. Deus abençoe. Esquenta não. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Aí, tivemos aqui a participação da Marisa, espero que vocês tenham gostado. Doutor, obrigado, amei os conselhos de hoje, Deus abençoe você sempre, bom domingo, um grande abraço de Araranguá, Santa Catarina, Morro dos Conventos. Muito obrigado por sua participação. Não esqueçam de se inscrever no evento ao vivo do Doutor Idoso, dia 1º de outubro. Se você não sabe, tem alguma dúvida, me manda mensagem. Lembra de abrir o e-mail e clicar lá em confirmar inscrição. Aí vai aparecer, inclusive, a página de confirmação, uma fotinha minha com a minha avó. Então, se você viu essa fotinha, você está inscrito. Se você não viu, ainda não está inscrito. Então, corre lá para poder ver e tá tudo certo para receber o link do evento ao vivo, dia 1º de outubro. No mais, um grande muito obrigado pela participação de todos vocês. Boa noite, um bom final de semana para todos. Tchau, tchau!